Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 14 do curso avançado de análise de investimentos. Na aula de hoje, vamos falar sobre demonstrativo de resultado do exercício. Vamos começar a falar sobre lucros e margens. Vamos lá. Bom, já falamos sobre receitas, os diferentes tipos de receitas, né? Falamos sobre as diferenças entre custos e despesas. E agora vamos começar a falar sobre lucros. Então, esses aí que estão em azul, as receitas e os lucros, são o que a gente quer. Elas são as partes boas do negócio. O custo e despesa é o que a gente não quer. Quanto menor, melhor. Tá bom? Então, vamos começar falando sobre o lucro bruto. O lucro bruto é a receita bruta, né, o que é a venda, menos as deduções sobre vendas, que a gente viu na nossa aula anterior, que isso é receita líquida, menos os custos de produção, tá bom? Então, o lucro bruto é a receita líquida menos os custos. O lucro bruto é importante porque é um indicador que mede o lucro obtido no processo de produção da empresa, tá bom? Imagina uma fábrica, esse exemplo fica mais fácil de entender quando você pensa numa fábrica. Você tem lá a fábrica e você tem a área administrativa da fábrica, onde fica a administração, fica o RH, fica o marketing, né? Fica a contabilidade, e isso fica separado da fábrica. Quando você mede lucro bruto, você está medindo somente o lucro da fábrica, tá? É como se você estivesse isolando uma parte da outra. É uma boa forma de você entender isso. Quando você pega uma empresa, uma seguradora, uma empresa de serviços, aí já fica tudo meio embolado, né? Porque tem pessoas que trabalham focadas no produto final, que é o seguro, por exemplo, e tem um cara que trabalha do lado dele que trabalha na contabilidade, né? Que não está focado no produto final da seguradora, está focado mais no serviço interno, na área administrativa. Então, pensa sempre numa fábrica para você entender, tá, esse conceito de lucro bruto. Como é que você apura o lucro bruto através do demonstrativo de resultado do exercício? Você parte lá da receita bruta, que é a receita de vendas, você tem as deduções, você gera a receita líquida. Tá? A partir da receita líquida, você vai retirar os custos, que é o custo do produto vendido, o custo médio de produção, etc., o custo de mão de obra, você chega aí ao seu lucro bruto. Tá? Então, o lucro bruto é igual a receita líquida menos os custos. O lucro bruto é um lucro muito importante, porque ele mostra, né, realmente a capacidade de geração de recursos da empresa a partir das suas vendas. Tá bom? Vou dar um exemplo de uma fábrica de automóveis. Qual o lucro bruto numa fábrica de automóveis? Ela vai pegar a receita das vendas, os carros que foram vendidos, menos as deduções, são o imposto sobre a venda, as comissões, as devoluções, os problemas de fabricação, né? Você vai reduzir aí o custo de fabricação, que é o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima, o custo da energia, o custo daquela tecnologia toda que é embutida no carro, tudo isso é custo de produção. A partir daí você vai apurar o lucro bruto dessa fábrica de automóveis, tá bom? É um conceito muito importante, porque a partir daí você gera vários indicadores ligados à produtividade da empresa. Então, o acompanhamento do indicador de produtividade permite que a empresa meça o rendimento da produção, mão de obra e eficiência dos processos produtivos. Tá? Não são indicadores que geralmente estão expressos nas análises dos analistas do mercado de ações, tá? Mas geralmente esses indicadores são citados nos relatórios das empresas. Então, elas trazem esses indicadores para mostrar que o processo produtivo delas está melhorando, que o processo produtivo dela está ficando mais alinhado, está ficando mais enxuto, mais lucrativo, tá bom? Então é interessante você ler o relatório por causa disso, porque você consegue entender melhor qual é os indicadores de produtividade daquela empresa, porque ela se diferencia de uma outra, tá? Então, os principais indicadores é o custo médio por produto, que é bem fácil de entender, né? Qual foi a produção? Foram produzidas quantas unidades? E qual o custo de produção. Então, o custo de produção é dividido pelas unidades produzidas. Tá? Se você tem uma empresa que ela consegue produzir cada unidade a R$ 5, e se ela conseguir reduzir esse custo médio de produção, isso é uma coisa muito boa. Ela tem o custo de produção
ela está se tornando mais eficiente, mais produtiva. Desculpem aí. Outro indicador muito importante é a produtividade do trabalho. É o custo da mão de obra dividido pelas unidades produzidas. Tá? Então, você pega cada unidade produzida, qual é o custo do trabalho que está embutido naquela unidade. Tudo bem? É fácil de entender, né? A produtividade do trabalho é um indicador muito importante para uma empresa e até para uma economia. A gente vai ver aqui nesse exemplo aqui, ó. Você vê nesse gráfico, o Brasil, né, ele não tem uma produtividade de trabalho muito boa, assim, em termos agregados, né, pegando todas as empresas do Brasil. Olha só, a gente está na 75ª posição, né, muito ruim. Né, a nossa produtividade média em dólar por ano é de 19 mil dólares. Você pega com o México, olha só o México, está com 35 mil, é uma produtividade bem mais alta que a do Brasil. Esse indicador é muito importante para medir até a capacidade de desenvolvimento econômico. A Argentina 37 mil, tá vendo? A Argentina está em 48º. Então o Brasil está bem ruim, né, nessa questão. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em terceiro lugar, com 105 mil dólares por trabalhador. O primeiro é o Catar, que vai ser a próxima Copa do Mundo aí, ó. O Catar é um país muito rico, né, que é um país pequeno e que a indústria principal dele é a indústria do petróleo. Então, lógico, a produtividade de cada trabalhador lá, que é um país pequeno com pouca gente, que trabalha no petróleo, que é uma indústria bilionária, a produtividade é muito alta por conta disso. Né? Então, o Brasil tem muito que melhorar ainda na produtividade do trabalho. Como você aumenta a produtividade do trabalho? Primeiro, agregando mais conhecimento, tornando o trabalhador mais qualificado. E segundo, né, melhorando as condições de trabalho desse trabalhador, dando uma máquina melhor para ele trabalhar, ferramentas melhores, tornando o ambiente melhor para o trabalho, né, tendo todo um processo de produção adequado a aumentar a produtividade. Então, isso tudo influencia na produtividade do trabalho, tá bom? Outro indicador de produtividade importante é o custo médio de energia. É o custo da energia dividido pelas unidades produzidas. Isso é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante nas indústrias siderúrgicas, na produção de alumínio, ou seja, todas as produções que envolvem um gasto de energia muito intensivo, tá bom? Então, é um indicador de produtividade muito importante nesse tipo de atividade. Outro indicador importante é a capacidade ociosa. A capacidade ociosa mede a diferença entre a capacidade máxima que a empresa tem de produzir e a capacidade utilizada. Então, isso aqui vai dar a capacidade ociosa. A capacidade ociosa percentual vai ser uma relação, né, percentual entre a capacidade ociosa e a capacidade máxima da empresa. Exemplo, uma empresa tem uma capacidade estimada de produzir, máxima, né, estimada de produzir 1.000 máquinas de lavar por mês, tá bom? A produção em determinado mês, em fevereiro, foi de 500 máquinas. Qual a capacidade ociosa? Pô, é fácil de entender, né? A capacidade ociosa vai ser de 500 máquinas, porque ela pode produzir 1.000 e só produziu 500. Quanto que sobrou de capacidade? Sobrou 500. Então, essa é a capacidade ociosa. Qual o percentual? O percentual é a capacidade ociosa, que é 500, dividido pela capacidade total, ou máxima, que é 1.000. Vai dar 50%. Então, a capacidade ociosa da empresa é de 50%. Tá bom? Isso é interessante porque a empresa com capacidade ociosa tem condições de aumentar a produção sem a necessidade de fazer investimentos ou contratar novos funcionários. Nos períodos de crise econômica, a capacidade ociosa aumenta e vice-versa. O que isso pode ser interessante para você? Quando você for investir numa empresa industrial, isso pode te dizer o seguinte: você lê lá o relatório de uma empresa e vê que ela tem uma capacidade ociosa de 30%. Ela está tendo lucro, está tendo bons resultados, e ainda tem uma capacidade ociosa de 30%, ou seja, ela pode aumentar a produção em 30% sem ter que aumentar muito o seu custo de produção, porque ela não vai precisar comprar máquinas, não vai precisar contratar mais funcionários, não vai precisar aumentar a sua fábrica, entendeu? Então ela consegue, com a capacidade dela atual, ela consegue aumentar a sua produção, aumentar o seu lucro, aumentar a sua receita, sem ter que aumentar o seu custo, sua despesa e seu investimento. Tá? Então isso é interessante. É uma informação interessante que você pode buscar
no relatório da empresa. Margem bruta. A gente está falando de lucro bruto, né? Aí o principal indicador, mais importante indicador ligado à margem bruta que é o lucro bruto, é a margem bruta, tá bom, gente? É um indicador muito importante, que ele mede a relação entre o lucro bruto e a receita operacional bruta, tá? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quanto da receita operacional bruta que vira lucro bruto? Tudo bem? Olha o exemplo aí. Você tem, desculpem, você tem um lucro bruto de 600, tá bom? E uma receita operacional bruta de 1.200. Qual é a margem bruta? 50%, tá? A margem bruta é sempre percentual. Uma margem bruta de 50% é uma margem bruta bem interessante, tá? Uma margem bruta considerada excelente seria algo acima de 40%. Lógico que quanto maior, melhor, tá bom? Quanto maior a margem bruta, melhor vai ser a empresa. Bem, o máximo, lógico, o máximo vai ser 100%, não dá para passar de 100%. Margem bruta abaixo de 10% indica uma empresa com dificuldades, principalmente porque ela tem altos custos, né? Pô, a gente vê o quê? O que é o lucro bruto? O lucro bruto é a receita menos os custos. Então, se a empresa gasta quase 90%, né, com custo, o que sobrou para o resto? Né? Ainda vai ter que pagar despesa, vai ter que pagar depreciação, vai ter que pagar juros, vai ter que pagar imposto. Não vai sobrar quase nada, né? Então, se a empresa tem uma margem bruta de 10%, indica uma empresa com grandes dificuldades, tá? É um setor muito competitivo, você tem pouca margem de venda, a margem de venda dela é muito apertada, né? Às vezes, as receitas de vendas que são pequenas, tá? Então, você pode associar custo alto com receita baixa. Então, isso tudo afeta muito a margem bruta da empresa. Então, se a margem bruta for pequena, sai fora, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, se você falou que a margem bruta é alta, mas eu fui olhar aqui a margem bruta do YouTube, né, que é o Itaú, YouTube 4, é zero, não tem nada. Na verdade, não é que é zero, é o seguinte, o YouTube não tem margem bruta, o banco não utiliza margem bruta e margem líquida, tá? Esses indicadores não são utilizados pelos bancos. Por quê? Então, os bancos não têm margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. Eles trabalham com outro indicador, tudo bem? Eles usam o indicador margem de intermediação financeira, que pode ser a margem bruta de intermediação financeira ou pode ser a margem líquida de intermediação financeira, tá bom? Isso a gente vai ver na nossa aula específica sobre indicadores para o setor financeiro, tá bom? Não se preocupe. Tá? Mas isso é importante você saber que sempre quando você for fazer uma análise sobre margem líquida ou margem bruta, você não vai conseguir achar indicadores para os bancos. Tá? Outra coisa muito importante, quanto maior a margem bruta, maior vai ser essa muralha aqui, tá? Olha só como é que essa muralha aqui é grandona. Então, porque essa empresa tem uma margem bruta lá acima de 50%, né? Que foi o nível que a gente colocou como ideal. Então, a margem bruta alta indica que essa empresa tem uma vantagem competitiva muito grande, uma boa vantagem competitiva. E, além disso, o fosso é muito fundo e muito grande. Então, significa que a empresa consegue, né, principalmente ter um preço de venda, que vai afetar diretamente o que? A receita, tá? Então, o preço principalmente vai afetar a receita de vendas da empresa e isso vai gerar para a empresa uma margem bruta muito grande, tá bom? Além da empresa geralmente ter também um custo baixo. Se for isso aqui associado a um custo de produção baixo, então você está no melhor dos mundos, tá bom? Então, margem bruta alta é um grande indicativo de empresas com boas vantagens competitivas, tá bom? É um indicador de uma empresa que tem é o famoso castelo que o Warren Buffett tanto procura. A empresa que é protegida contra os ataques da concorrência. A concorrência vai tentar invadir esse castelo, vai tentar tomar o mercado, mas só que o mercado dessa empresa é muito bem protegido. Ela consegue
criar vantagens competitivas importantes. Essas vantagens podem ser através da marca que ela possui, da imagem, né, de posição de mercado, né, se é uma empresa conhecida, uma empresa que tem nome e consegue com isso cobrar um valor um pouco mais alto. Então, isso aqui é muito importante, tá? Outra coisa que eu gosto de ver bastante quando eu analiso margem, que no caso você tem a margem bruta, é essa linha aqui, tá? A linha azul, é o seguinte, eu gosto de fazer uma análise histórica das margens, tá bom? Mais importante do que ter uma margem alta é você ter uma margem consistentemente alta. Então anote isso aí, consistentemente alta. Tá? Eu quero uma margem alta ao longo do tempo. Não adianta ter uma margem alta num período só, isso não vale nada. Tá? Eu quero uma margem alta ao longo do tempo. Olha só, no caso da Eco-Rodovias, você vê que ela vem variando aqui, né, de uma margem aqui da faixa de 40%, aqui nessa parte mais baixa, até 65% aqui. Tá? Então seria uma margem bastante alta, tá? Acima lá dos 50% que a gente falou. Mas uma coisa que me preocuparia inicialmente seria essa queda aqui, essa tendência de queda da margem, tá bom? O que aconteceu com a Eco-Rodovia é o seguinte, que a partir daqui de 2015, você vê que a margem dela tende a se recuperar. Então, o que aconteceu com a empresa aqui nesse ano? Tá? Então, você, como analista, vai ter que buscar entender o que ocorreu de tão especial aqui em 2015. Por que ela teve essa reversão, né? Ela vinha com uma margem caindo, passou a ter uma margem que agora começa a subir. Eu vou te falar, o que aconteceu foi que ela tinha um ativo, né? Que ela tinha um ativo problemático ligado ao setor de logística, né? E que ela vendeu esse ativo e conseguiu reverter, né, esse processo de queda de margem. Então, a partir de 2017, ela conseguiu melhorar a partir de 2016, 2017 começou a melhorar a sua margem, tá bom? Então, primeiro fator, margem alta. Segundo fator, uma margem constantemente alta. Isso é importante demais. Terceiro fator é isso aqui, ó. É uma margem que seja crescente, tá? Se a margem for crescente, melhor ainda. Quarto fator é o seguinte, se você tiver uma margem crescente associado com uma receita também crescente, esse caso aqui, ó, também é da Eco-Rodovias, tá? Eu peguei o mesmo gráfico, olha só como é que a margem aqui vem crescendo e a receita da empresa também vem crescendo, ó, tá numa tendência de alta, tá vendo? Então, isso aqui é o melhor dos mundos, tá, gente? Você tem uma... O que é receita bruta? É quanto a empresa consegue gerar, converter, transformar receita em lucro bruto, tá? Então, se essa taxa de conversão está subindo e se a receita também está subindo, eu tenho o melhor dos mundos, né? Eu estou tendo mais de mais, tá bom? Entendeu? Então, isso aqui é uma situação muito interessante. No caso da Odontoprev, é melhor ainda, porque a Odontoprev é um reloginho, né? Ela vem aqui variando entre uma margem bruta de 50% a 60%, tá? Uma margem bruta muito alta, bastante resiliente, a margem ela quase não se move, né? Ela chegou aqui em 2017, deu um salto ainda por cima, e vocês vão ver que essa margem que ela tem, que é ótima, ela é alta e constante, né, ao longo do tempo, sobre uma receita também que é crescente. Então, gente, isso é uma coisa excepcional, tá? Você tem uma margem altíssima, ela transforma receita em lucro bruto numa taxa muito alta e, além disso, ela tem uma receita crescente. Então, é o mais do mais de novo, tá? Você tem mais do mais. Então, a Odontoprev ela se mostra que é uma empresa bastante interessante por essa análise. Aqui eu listei algumas empresas que eu gosto bastante, estão no meu site, né? Que tem margem bruta bem elevada, né? Olha só, Eco-Rodovias, Qualicorp, Sanepar, Taesa. A Taesa é campeã, né? 81%. Praticamente tudo que ela ganha transforma em lucro bruto. A Wish também tem uma margem bruta muito elevada. A Indy, tá? Mas as campeãs aqui são a Taesa, né? A Qualicorp também é uma empresa excepcional. E a Wish, tá? A Sanepar também não fica atrás, não. 60% é muita coisa, muita coisa. Tá bom? Então, margem bruta é isso. Margem bruta é a capacidade que a empresa tem de transformar a sua receita em lucro bruto.
E lucro bruto, como a gente viu, são as receitas menos os custos de produção, tá bom? A margem bruta acima de 50% é considerado o ideal. Você deve buscar empresas que têm margem bruta muito alta. Mas, Vicente, então a múltiplos, a Itaúsa são ruins, a SGT é ruim? Não é que seja ruim. Elas têm uma margem bruta interessante, boa, está bem acima dos 20%, tá? E tem também, as empresas têm também ROI, tem outros indicadores muito bons. A margem líquida é boa também, a gente vai ver mais para frente isso, tá? Você tem que fazer sempre uma análise conjunta dos indicadores, tá bom? Só um indicador isolado, ele pode te atrapalhar um pouco, tá? Mas é importante entender que todas as empresas aí têm uma margem bruta bem interessante. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tá? Nos vemos na próxima aula. Então é um abraço para você, tá? Boa noite. Tchau, tchau.